Bom dia! Estamos contentes porque podemos estudar a Palavra de Deus. E a nossa escola dominical online tem falado ao coração de todos aqueles que têm assistido à mensagem. E a Palavra de Deus tem alimentado a todos nós. E gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia hoje em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Eu já estou até com a minha Bíblia aberta para fazer a leitura, aguardando a sua ser aberta agora. Filipenses capítulo 5, ou melhor, capítulo 2, versículo 5 a 11. Vou ler a Bíblia agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele abençoe a palavra lida para a nossa meditação na Escola Dominical Online. Como fazemos todas as semanas, nós oramos, pedimos a Deus a sua direção para o estudo da palavra. Vamos orar. Senhor, é tão bom nós podermos abrir a Tua palavra, e ela tem sido o nosso alimento constante. Ela tem nos fortalecido, ela tem nos guiado, ela tem nos conduzido, e é maravilhoso andarmos na Tua verdade. A Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agradecemos ao Pai porque nas suas escolas dominicais nós temos aprendido mais de Ti, temos crescido espiritualmente, e agora colocamos diante de Ti a alegria de estudar a Bíblia e pedir a Ti que nos ilumine, nos alimente, e que ela fale conosco nessa manhã e ela possa nos dar aquilo que precisamos para desenvolvermos cada vez mais a nossa vida espiritual e cada vez mais possamos ter a nossa fé em Ti aumentada. Guarda-nos agora, me usa como instrumento. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, nós vamos pensar, meditar, refletir acerca desse tema: a vida segundo o exemplo de Jesus Cristo. A vida segundo o exemplo de Jesus Cristo. Eu gostaria que a gente lembrasse de uma personagem famosa na história da humanidade, principalmente em relação ao povo indiano. É Mahatma Gandhi, esse líder indiano. O país dele foi colonizado pelos ingleses, e o Evangelho também foi levado para aquela nação. Jesus Cristo foi pregado ao povo indiano, e ele faz uma contundente declaração. Tem em todos os tempos falado ao coração da igreja cristã. Ele diz o seguinte: aceito o vosso Cristo. Isso é maravilhoso. Eu reconheço Jesus Cristo, mas não o vosso cristianismo. É uma colocação e bem forte, e que ela é para todos os tempos, para a nossa época. Por quê? Havia, na verdade, uma falta de harmonia, que ele está a fazer referência, essa falta de harmonia entre a fé processada. As pessoas declaravam fé em Jesus, confiança em Jesus, firmeza em Jesus, mas, no entanto, a prática do que Jesus Cristo ensinou
não era real. Isso temos que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã. Nós podemos falar do amor, do perdão, da paz, da alegria do Senhor Deus, através de Jesus Cristo, e nas atitudes práticas, muitas vezes demonstramos que não temos esse amor, não temos esse perdão, não vivemos de verdade como Jesus Cristo nos ensinou. Porque na verdade Ele não somente nos ensinou, mas Ele viveu, Ele mostrou na prática como deve ser a vida do cristão. Ele deixou seus ensinamentos e exemplo, e hoje nós como cristãos temos a missão de sermos imitadores de Cristo. Devemos ser uma cópia real, verdadeira de Jesus Cristo no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso viver. Nesse caso do texto que a gente leu, os estudiosos analisam e eles dizem que era um hino cristológico primitivo que foi traduzido para o aramaico. E ali está a revelação bíblica da história de Cristo. Porque o texto é muito especial, o texto é maravilhoso. O Campbell Morgan, que é um comentarista, quando ele analisa esse texto que a gente leu acerca de Jesus, o exemplo de Cristo, não há em todas as escrituras nada tão maravilhoso que o sobrepuja. Refere-se como é Jesus Cristo, não somente na parte de ensino, mas na parte prática também. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, porque é uma carta do apóstolo São Paulo que nós lemos, ele falava muito da unidade à igreja. Nós estamos unidos em Cristo. O nosso ideal é Jesus Cristo. Vivemos para Ele. E a paráfrase de Filipenses 2:5, J.B. Phillips ressalta. Ele fez uma paráfrase, apenas no versículo 5º que nós lemos. E a paráfrase que ele fez foi a seguinte: vossa atitude de vocês com relação à vida será do próprio Cristo Jesus. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos olhares, os nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, têm que refletir a pessoa de Cristo, porque nós seguimos o exemplo de Cristo, nós fazemos parte do cristianismo, somos da igreja de Cristo. E esse texto pode ser dividido em duas partes, o texto que nós lemos. A primeira, 6-8, ela relata o exemplo de Jesus na humilhação, humilde. Ele se humilhou. A humildade é uma característica muito importante na vida do cristão. O cristão humilde, ele está submisso à vontade de Deus. Ele pauta a sua vida pelo querer do Senhor. Ele segue a vontade do Senhor. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele assumiu a forma humana, ele assumiu da Trindade, é o que assumiu forma para que pudesse vir a esse mundo para nos dar a salvação. Da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, foi o que encarnou. Ele mostrou, ele deixou a sua glória para vir a esse mundo para poder nos dar a redenção, nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. E na parte B do texto fala da exaltação. Primeiro ele se humilhou, assumindo a forma humana, servo, morreu na cruz para nos salvar, e depois Deus o exaltou soberanamente. Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Ele está acima de tudo, de todas as coisas. Por isso que nós, quando colocamos as nossas orações diante de Deus, sempre enfatizamos em nome de Jesus, porque tudo o que fazemos, tudo o que realizamos, é através dos méritos de Jesus Cristo. Sem os méritos de Cristo, nós não poderíamos ter a vida eterna, não poderíamos gozar da paz, da alegria do Espírito Santo no nosso coração, que habita em nós. Tudo é através dele. Hoje, ele está à direita de Deus. É nosso advogado no céu. Temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo.
O comentarista também, Giuseppe Barbalho, ele diz acerca desse texto belíssimo que nós lemos: a história de Jesus tem, pois, dois tempos nitidamente distintos. No primeiro, ele é o protagonista ativo. Ele é ativo na decisão operativa de humilhar-se. Ele ativamente veio, assumiu o papel para que pudesse a humanidade ser salva. E no segundo, ao invés, ele está na ação exaltadora de Deus. O que ele fez, quando ele se humilhou, dando a vida por nós na cruz do Calvário, fez com que ele conquistasse também hoje estar à direita de Deus Pai e ser exaltado. Porque tudo hoje é feito através de Jesus Cristo. Ele realmente é o nosso mediador eterno. E através somente dele, nós temos garantido para sempre a vida com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo Ralph P. Martin, ele faz uma análise mais recente de Filipenses 2,6, ele enfatiza algo fundamental que foi no exemplo de Jesus Cristo, o exemplo de Cristo. Um padrão de vida a ser vivido e perseguido por cada cristão no seu cotidiano. A vida prática, cotidianamente, é que reflete a intimidade que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. A nossa prática diária, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos profissionais, em tudo que fazemos, onde estamos, refletem realmente esse padrão de vida refletido em Cristo. Ele foi um exemplo para nós. E agora nós continuamos seguindo o seu exemplo nessa vida, até quando ele nos chamar para morar com ele. Que é importante nesse texto algumas lições a serem observadas por nós. Como é essa vida segundo o exemplo de Cristo? E esse texto, belíssimo, de forma belíssima, ele nos dá a orientação para a nossa vida como cristãos. Em primeiro lugar, o exemplo de Cristo. Primeira coisa básica é uma vida voltada para o próximo. Eu estou relacionado com o outro. Eu dependo do outro. Nós vivemos nesse período difícil que estamos, se Deus quiser, em breve a encerrar. Nós percebemos o quanto o nosso próximo é importante, o quanto sentimos falta. E o cristão, ele está sempre querendo o melhor para o seu próximo. Assim como Cristo veio, deu a vida por nós, por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. A mesma coisa em relação a nós. Nós temos que estar atentos ao nosso próximo. Cristo não pensou em si mesmo, mas nos outros, com esse modelo de altruísmo. Ele fez para o próximo tudo. Ele ofertou ao próximo o seu melhor. Ele curou os cegos, coxos, os paralíticos, ele trouxe paz, alegria, ele operou maravilhas. No Evangelho de João diz que não daria para todos os livros da terra contar o que Cristo fez em prol do seu próximo. E a nossa vida só tem sentido quando eu me coloco em favor do meu próximo, como Jesus Cristo fez. E é natural uma pessoa sem Jesus ser egoísta, quem não tem Jesus no seu coração, que não faz parte da vida com Deus, na intimidade com Deus através de Jesus Cristo, não vive o cristianismo de verdade. Ele é uma pessoa egoísta, quer tudo para si, isso reflete no seu comportamento. Ele é ambiciosa, ele está sempre pensando nos seus interesses, nos seus projetos, ele não pensa no outro, mas do cristão se espera outra atitude. Então o cristão que segue o exemplo de Cristo, ele tem uma vida voltada para o próximo, ele quer o bem do próximo, não somente da sua família, mas quer o bem de todos. E, biblicamente, vai sendo descrito essa visão
que vimos aí uma vida voltada para o próximo. Por quê? Lá o apóstolo São Paulo, em Romanos 12:10, diz que preferirem honra uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 11, edificar uns aos outros. Nós estamos aqui para ajudar, auxiliar, estimular, principalmente as pessoas que ainda não têm uma intimidade com Deus através de Jesus. Nosso papel é ajudar essas pessoas, que elas encontrem a edificação, o fortalecimento espiritual, e levar as cargas uns dos outros. O apóstolo Paulo enfatizou isso em Gálatas 6:2. Nós estamos aqui para carregar o fardo do outro, ajudar o outro a carregar seus fardos, em todos os momentos da sua vida. Os olhos misericordiosos estão sempre conosco, a olhar a carência do outro, a necessidade do outro, e estar sempre disposto a ofertar a ele maneiras para que ele possa carregar o seu fardo e nós também ajudá-los a carregarem os seus fardos. Mas o exemplo de Cristo leva a pensar nos outros e não em si mesmo. Vivemos uma sociedade em que a preocupação sempre tem sido com ela própria. As pessoas só pensam em si próprias, querem as coisas para os seus próprios desejos, anseios, querem as coisas melhores para si, não estão interessadas nas carências dos outros, nas necessidades dos outros. E o cristão é diferente, ele pensa nos outros, e Jesus enfatizou muito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 21 a 26, e também 38 a 48. E o apóstolo João chama hoje a Igreja de Cristo, os cristãos, as pessoas que dizem fazer parte do cristianismo, assim, a viver com coerência no falar e no viver, ao dizer para os irmãos andar como ele andou. O texto bíblico de 1 de João, capítulo 2, versículo 6, ensina esta grande verdade. O exemplo de Cristo, ele pensou no próximo, ele pensou no outro. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E de ser Jesus no seu coração, de seguir o exemplo de Jesus, eles devem andar como ele andou. E Jesus andou nessa vida atento ao seu próximo. A preocupação maior era com o seu próximo. E ele deu a vida pelo seu próximo. Ele amou tanto o seu próximo, amigo ou inimigo, e ele deu a vida para a salvação do seu próximo. E a mesma coisa em relação a nós. Devemos estar atentos ao nosso comportamento e às necessidades, às carências do nosso próximo. Mas o exemplo de Cristo, uma vida de serviço, não é? Não somente atento à necessidade do próximo, à carência do próximo, mas uma vida de serviço. E aprendemos com Jesus Cristo que nenhum cristão pode parecer com o Senhor Jesus sem ser servo. A visão nossa, estamos aqui para servir o outro. E ele vivenciou o ensino aos seus discípulos. Ele serviu aos seus discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ali junto deles, ele procurou realmente atender a necessidade de todos, seja espiritual, seja material. Então ele estava ali para servir. E o que ocorreu com ele? O apóstolo registra os degraus dessa humilhação de Jesus na atitude de servo. Quais seriam esses degraus? O primeiro deles, colocado aí, a ênfase, uma vida de serviço, ele esvaziou a si mesmo. Ele deixou a sua glória, o seu poder, porque ele é o Filho de Deus, herdeiro de Deus, e ele deixou tudo isso, esvaziou totalmente o seu poder, a sua força, para que pudesse vir assumindo a figura humana, essa figura
carente, exceto Jesus, sem pecado. Mas ele assumiu a forma humana, encarnou-se para que pudesse dar a vida eterna a nós. A si mesmo se humilhou. Ele era Filho de Deus, veio a esse mundo, assumiu a nossa forma para que pudesse resgatar esse homem perdido. O primeiro Adão, lá no paraíso, levou o homem à perdição. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, assumiu a forma humana para que pudesse levar o homem à salvação. E com isso ele humilhou-se, assumiu a figura humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra até o fim, obedecendo à vontade do Senhor. Os cristãos, da mesma forma hoje, cada um de nós tem a sua missão, tem o seu papel, e estamos aqui para cumprir o nosso papel como Jesus Cristo cumpriu o seu papel, nos dando a vida eterna. Nós também estamos aqui para fazer a nossa parte como cristãos, porque seguimos o seu exemplo. E a vida segundo o exemplo de Cristo é serviço. Então, como servos, estamos aqui para fazer o nosso melhor, para ajudar a nossa sociedade, ajudar a nossa família. Onde estivermos, nós sempre estamos atentos às carências, necessidades e prontos a oferecer o nosso serviço para auxiliar aqueles que precisam, necessitam, como Cristo o fez, ao esvaziar-se, assumir, se humilhar e ser obediente até a morte, e morte em cruz. Ele cumpriu cabalmente o seu papel. E sua atitude de servo foi até a morte. Hoje, é claro, a Igreja de Cristo está aí e deve sacrificar-se em sua missão de serva. A igreja é serva para atender às carências, às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. E esse é o papel que Cristo empenhou quando veio a esse mundo, e o papel que a igreja está hoje a fazê-lo. Para quê? O exemplo de Cristo. Nós aprendemos que foi ele, lá no primeiro ponto importante da nossa meditação, uma vida voltada para o próximo. Nós aprendemos também que uma vida de serviço, o exemplo de Cristo, mas também agora o que ocorreu, uma vida que glorifica a Deus. E o nosso papel e o papel dele foi, a vida de Jesus sempre foi a glorificação de Deus. E o mesmo papel nosso, tudo fazemos não para a nossa glória pessoal, porque nós não somos nada sem a misericórdia, sem a bondade, sem a graça de Deus. Nós nos mantemos firmes, fortes, porque o Senhor nos mantém, o Senhor nos sustém, o Senhor nos dá todo o alento, tudo necessário. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso castelo forte. E tudo fazemos nesta vida para a glória dEle e não nossa. Quem deve realmente ser exaltado é o Senhor Deus, Como diz João Batista no Evangelho, convém que ele cresça e que eu diminua. E é esse o papel do cristão, sempre a exaltação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele está aqui para cumprir o papel que Cristo cumpriu, dando a sua vida por nós, e o cristão está aqui para levar essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem o poder de Deus nas suas vidas. Primeiro, é claro, elas falam, mas elas dão o poder maior quando elas praticam, como Cristo ensinou e praticou. E o cristão é a mesma coisa, ele fala e ele pratica. E toda a existência do cristão precisa redundar na glória de Deus. E aí nós aprendemos lá no texto que lemos, e há outros textos na Bíblia que dão mais ênfase a isso. 1 Coríntios 10, 31, Colossenses 3, 17, também de Pedro 4, 11. E aí você poderá ler também, após a nossa meditação, para reforçar a ideia de que tudo deve ser feito para a glória de Deus.
Concluindo, como é a vida segundo o exemplo de Cristo? Essa é a nossa reflexão, meditação desta manhã. Em primeiro lugar, uma vida voltada para o próximo. Temos estado atento ao nosso próximo. Por isso, o nosso próximo começa dentro da nossa própria casa. A olhar para o esposo, para a esposa, para os filhos, para o sogro, para a sogra. O nosso universo próximo começa dentro de casa. Eu vivo o exemplo de Cristo. É enfatizado, não é? Uma vida segundo o exemplo de Cristo. Eu vivo primeiramente na minha casa. E com a minha vida, eu levo as pessoas a conhecer o poder de Jesus Cristo. No meu comportamento, no meu lar, na minha vida familiar. Agora veja bem, uma vida de serviço também. Depois, o meu âmbito vai ampliando. Aqueles que estão ao meu redor, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, naqueles que estão ali presentes em todos os instantes, eu exemplifico a minha vida com o comportamento de Cristo. As pessoas percebem em mim Cristo e uma vida que glorifica a Deus. E é claro, eu faço tudo para a glória de Deus. É Ele que eu exalto, é para Ele tudo, todas as coisas devem ser feitas para a glória dEle, porque Ele é realmente o que dá sentido à vida, completou a nossa vida e nos abençoou. Por isso, vamos refletir, né? Uma vida segundo o exemplo de Cristo, que possamos, de fato, a exemplo do texto que lemos, a exemplo de Cristo, sermos realmente cristãos verdadeiros, e que jamais possamos ouvir as palavras de Gandhi, né? Eu aceito o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Mas que as pessoas aceitem Cristo e vejam o cristianismo prático, real nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Amém. E nós vamos encerrar a nossa escola dominical nesta manhã cantando um hino. O hino fala e faz com que pensemos se temos de fato seguido o exemplo de Cristo. O hino diz: perdão, se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. Que essa seja a nossa oração diante do Senhor, e que possamos realmente seguir o exemplo de Cristo em nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor a meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem